Seja bem-vindo, jogador! Hoje iremos explorar o reino Animalia junto com a equipe Miocast, especificamente os mamíferos. Eu sou a Mila e sou especialista nas características gerais dos mamíferos. Eu sou a Maria e eu vou te contar sobre a reprodução dos mamíferos. E eu sou o Gui, especialista em temperatura corpórea. Eu sou o Leandro. Você sabe como funciona o sistema respiratório dos mamíferos? Eu sou a Ana e aposto que você não sabe todas as classes dos animais mamíferos. Sou a Gabi. Posso te contar algumas curiosidades sobre os mamíferos? Muito obrigado por me escolher, jogador! Vamos começar o nível 1. Os mamíferos fazem parte de uma classe chamada Mamália, uma classe bastante diversificada que possui as mais diversas características e hábitos de vida. Esses animais vivem praticamente em todos os ambientes e não existe nenhuma espécie parasita. Existem algumas características que são exclusivas dos mamíferos, como a presença de pelos, glândulas mamárias, diafragma e dentes diferenciados. E ainda tem mais! Os mamíferos possuem uma circulação fechada, um coração com 4 cavidades, sistema urinário com rins e bexiga e respiram por pulmões. O pelo dos mamíferos pode cobrir totalmente ou somente parte do corpo dos animais e são extremamente importantes para manter a temperatura corporal. Isso porque esses animaizinhos são endotérmicos. Lembre-se disso, jogador. Ah, lembrei! Os mamíferos também possuem glândulas mamárias, que são responsáveis por produzir leite, que serve de alimento para os seus filhotinhos. E o leite é fornecido pelas fêmeas, no caso as mamães. E esse leite é fundamental para o desenvolvimento do filhote. Ele é super nutritivo e contém gorduras, carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas. Os dentinhos desses animais são diferenciados e cada um é responsável por uma função. Por exemplo, os incisivos e caninos, que servem para cortar e rasgar. Também os pré-molares e molares, que servem para amassar ou triturar os alimentos. Parabéns, você passou para o próximo nível! Bem-vindo à fase 2, jogador. Eu vou falar sobre a reprodução dos mamíferos. Bom, os mamíferos se reproduzem de forma sexuada, ou seja, pela conjunção física entre macho e fêmea. A fecundação e a gestação são internas, no entanto, há algumas espécies que botam ovos como as aves ou os répteis. O ornitorrinco, por exemplo, ele é uma das espécies em que a gestação é externa, ou por meio dos ovos. Os mamíferos de grande porte costumam passar por uma gestação ao ano, enquanto os menores, como coelhos, gatinhos ou cachorrinhos, podem se reproduzir mais vezes. No período gestacional, as fêmeas passam por intensas modificações físicas nas regiões do útero e da vagina. Mudanças de comportamento também são comuns, uma vez que existe a influência dos hormônios que estão se adaptando a uma nova situação. Vale lembrar que os mamíferos costumam viver em sociedade e demonstram um cuidado extremo com seus filhotes. Dessa forma, os pais são presentes nas vidas dos filhotes, até o momento em que eles possam sobreviver de forma independente. Parabéns, jogador! Você passou com sucesso da fase 2. Ah, você tá aqui, chegou rápido, hein? Bem-vindo ao nível 3. Acho que você já tá pronto para aprender sobre temperatura corpórea. Vamos nessa? Os mamíferos conseguem manter sua temperatura em um nível constante, fornecendo metabolismo mesmo diante de oscilações térmicas. Eles são seres hemeotérmicos. Essa temperatura varia entre 39 graus. A temperatura corporal é controlada pelo equilíbrio entre o calor produzido pelo corpo e o calor ganho ou perdido pelo ambiente externo. Viu como é fácil? Você finalmente chegou nesse nível. Vamos começar. O pulmão dos mamíferos é composto por 2 grandes lobos. O ar entra pela narina, passa pela faringe, na laringe, traqueia, chegando aos pulmões. Lá na traqueia, ele se dividirá em 2 ramos, um para cada grande lobo. Cada ramo se divide em ramos ainda mais menores, os brônquilos, e na ponta de cada um deles há um conjunto de sacos chamados alvéolos. Estrutura responsável pelas trocas gasosas. O diafragma, localizado debaixo dos pulmões, auxilia na compreensão e na expansão das costelas para facilitar a entrada de ar. Ah, e também vamos falar sobre o sistema excretor, até porque não tá tão difícil, né? No caso dos mamíferos, os líquidos corporais são filtrados por 2 rins. Os excretos são levados por uréteres para a bexiga, onde são armazenados. Lá na bexiga, os excretos saem pela uretra,
para serem liberados pelos órgãos excretores. Todos os mamíferos excretam ureia, que é um excreto nitrogenada que necessita de bastante água para ser produzido. Por isso, em corpos com baixo consumo de água, o volume urinário é bem baixo. Em machos, o canal da uretra e da liberação de gametas é o mesmo, já nas fêmeas o canal é bem diferente. Por último, mas não menos importante, o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular dos mamíferos apresenta um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, assim como nas aves. Como você vê no nível 1, a circulação é fechada, já que o sangue corre exclusivamente no interior desses vasos sanguíneos. Artérias, arteriolas, veias, vênulas e capilares. E dupla, uma vez que apresenta 2 circuitos, o circuito pulmonar e o sistêmico, o que significa que o sangue passa 2 vezes pelo coração. A circulação desses animais é completa, pois o sangue rico em gás carbônico não se mistura com o sangue rico em oxigênio. Preciso ir agora, jogador, mas você está se saindo muito bem. Caramba, você chegou até aqui? Peço perdão por ter te subestimado, caro jogador, mas vamos ver se você consegue passar para a próxima fase. E para começar, vamos falar dos monotremados, que são mamíferos primitivos que pertencem à ordem Monotremata e são encontrados na região da Austrália, Tasmânia e Nova Guiné. Os representantes desse grupo de animais são o ornitorrinco e a equidna. Eles se assemelham aos demais mamíferos por possuírem pelos e produzirem leite, mas apresentam algumas características específicas, como por exemplo, a presença de bico córneo nos adultos, a presença de dentes apenas nos filhotes, a ausência de pavilhões nos ouvidos, a ausência de mamilos e fêmeas ovíparas. O ornitorrinco é o representante mais conhecido desse grupo por conta das suas características bastante peculiares, como a presença de um bico semelhante ao de pato, pés com grandes palmouras, cauda achatada e um esporão ligado à glândula de veneno. Eles são aquáticos, se alimentam de pequenos vertebrados e cavam galerias nos barrancos às margens dos corpos d'água, onde as fêmeas constroem seus ninhos na primavera. Geralmente elas põem de 1 a 3 ovos, e quando os filhotes eclodem, eles medem cerca de 2,5 centímetros e alimentam-se lambendo o leite secretado pelas glândulas mamárias dispostas ao longo do abdômen da fêmea, pois diferente dos outros mamíferos, ela não apresenta mamilos. Já a equidna é encontrada na região da Austrália e Nova Guiné, se alimenta de insetos e, diferente do ornitorrinco, é um animal terrestre. Suas principais características são a presença de um longo e fino focinho, bico utilizado para escavar, espinhos na região dorsal do corpo e patas com garras. E apesar das garras dos espinhos, ela é muito fofinha. Parece até uma fusão de pato com porco-espinho. Agora vamos para os marsupiais, ou mamíferos de bolsa, que pertencem à ordem Marsupialia. Essa ordem possui cerca de 90 espécies distribuídas em 11 famílias. Esses animais são encontrados principalmente na Austrália, no entanto, há espécies também na América do Norte e América do Sul. São exemplos de marsupiais os cangurus, koalas e gambás. A fecundação nos marsupiais é interna e o começo do desenvolvimento embrionário ocorre no útero. Após alguns dias, os fetos prematuros saem e rastejam até o marsúpio, onde se prendem a um mamilo para sucção de leite até completarem seu desenvolvimento. E após esse período, os filhotes só recorrem ao marsúpio em busca de abrigo. Características gerais dos marsupiais. Provavelmente você já deve ter visto uma mamãe canguru carregando seu filhote em uma bolsa. Pois é, a maioria das fêmeas marsupiais apresentam uma bolsa ventral, ou marsúpio, onde os embriões permanecem se amamentando até completarem o seu desenvolvimento. Também apresentam dutos urinários laterais, taxa metabólica mais baixa que dos placentários, não há controle da temperatura corporal ao nascer, sendo que essa só ocorre na segunda metade do período de dependência do marsúpio, não apresentam hibernação e limitam as atividades do dia. Agora iremos falar dos placentários, também conhecidos como eutérios. Suas duas principais características são a capacidade de colonização, pois estão presentes em todos os continentes, e o desenvolvimento da placenta na qual o embrião cresce. E esse último processo ocorre dentro do corpo materno. Eles são seres vivos cobertos de pelos, com exceção dos ratos toupeiras pelados. Possuem uma cauda vertebrada, exceto no caso dos humanos e algumas outras exceções. A cauda dos mamíferos serve para armazenar energia, manter o equilíbrio ou para a termorregulação. Tem dentes adaptados à alimentação e também possuem um cérebro maior do que o dos outros animais. São exemplos de placentários golfinho, tamanduá, morcego, cachorro, gato, macaco e até mesmo seres humanos.
Olha, você realmente conseguiu passar dessa fase. Eu não queria dizer nada, mas estou orgulhosa de você, jogador. Você chegou ao final, parabéns! Aqui vai mais algumas curiosidades para você aprender sobre os tão amados mamíferos. 1. A origem dos mamíferos. Todos os mamíferos se originaram de um descendente comum, que apareceu no final do período Triássico entre 250 e 200 milhões de anos atrás. Após a extinção dos dinossauros, que ocorreu há cerca de 65 milhões de anos, os mamíferos se diversificaram em múltiplas espécies, adaptando-se a todos os ambientes. 2. A respiração e os mamíferos. Todos os mamíferos respiram ar, até mesmo no caso dos aquáticos. O sistema respiratório dos mamíferos é composto por 2 órgãos esponjosos situados no interior da caixa torácica. Também possui um órgão de vocalização com cordas vocais que se localiza na laringe, e isso permite que os mamíferos produzam vários sons. 3. Existem mais de 5.300 espécies de mamíferos no mundo todo. Eles são divididos entre terrestres, marinhos, marsupiais, monotremados e voadores. Só no Brasil são reconhecidas 770 espécies de mamíferos nativos. 4. O maior mamífero que existe. A baleia azul não é só o maior mamífero do mundo, mas é também o maior animal terrestre. A baleia, na idade adulta, apresenta medidas extraordinárias. Seu comprimento pode chegar a 30 metros e pesar até 170 toneladas. Aliás, apenas seu fígado pesa 1 tonelada e seu coração 600 quilos. 5. Ameaça de extinção. Segundo o relatório do Instituto Chico Mendes de 2018, no Brasil já existem 110 espécies de mamíferos oficialmente considerados ameaçadas de extinção, sendo 51 delas de animais marinhos, 19 espécies de golfinhos, 24 baleias, o peixe-boi marinho e 7 carnívoros, lobos marinhos, focas, leão marinho e elefante marinho. Uma espécie de mamífero brasileiro está extinta, o rato de Noronha. 6. O menor mamífero do mundo. O posto de menor mamífero vai para o mussaranho pigmeu, um roedor que pesa apenas 2 gramas, mas chega a ter 6 centímetros. Ele é encontrado na África e na Europa mediterrânea. E por último, 7. Um grande e complexo cérebro. O cérebro dos mamíferos é maior que o de outros animais vertebrados do mesmo tamanho. O cérebro complexo e grande deles também permite reações rápidas e comportamentos adaptáveis. Isso também faz deles os únicos animais capazes de brincar e interpretar o senso de humor. Oi, jogador, eu voltei! Você pensou que tinha acabado, né? Mas agora chegou a hora tão esperada. O grande quiz! Vamos ver se você realmente prestou atenção? Let's go! Primeira pergunta. Os mamíferos fazem parte de qual classe? Letra A, Cnidários. B, Anelídeos. C, Mamália. Exato, a correta é Mamália. Segunda pergunta. Os mamíferos se reproduzem de forma... Letra A, assexuada. Letra B, sexuada. Letra C, óvulo. Muito bem, a resposta é sexuada. A temperatura dos mamíferos varia entre letra A, 39 graus Celsius, B, 25 graus Celsius, C, 0 graus Celsius. Espertinho você, jogador. 39 graus Celsius. Qual desses animais não é mamífero? Letra A, ornitorrinco. B, pinguim. C, baleia. Isso aí, pinguim não é um mamífero. Última questão. Quantas espécies de mamíferos existem no Brasil? Letra A, 5.300. Letra B, 300. Letra C, 770.
Parabéns! Você foi muito bem! Aqui está a sua recompensa. Foi muito legal jogar com você. Espero te ver novamente. E até a próxima, jogador!